se não o mais, mas um dos personagens mais citados ao longo desses 124 programas foi o Eurico Miranda. E a gente teve um documentário, não sei se você assistiu, muito bom. Ainda não. Assista, que eu acho que vale a pena, no Globoplay, sobre o Eurico Miranda. Eu queria te ouvir, você que militou no esporte, milita ainda já há muitos anos. Quem foi pra você, Eurico Miranda? Você é daquele time que gosta, daquele time que detesta? Dá pra ter um meio termo no meio dessa situação toda aí? Faz o teu balanço do Eurico Miranda. Eu, ao longo desse tempo que eu trabalhei com futebol, eu tive 2 reuniões com o Eurico. Ele sempre foi muito respeitoso, muito educado, enfim. Depois eu desenvolvi um relacionamento com o Eurico Filho, com o Euriquinho. É um cara que eu tenho o maior carinho e apreço. A gente já trocamos várias ideias de futebol, conversamos bastante. Então, assim, eu profissionalmente, eu não posso falar do Eurico. Os 2 momentos que eu tive com ele foi tudo 100%. Eu não sei como é que o Eurico era lá profissionalmente. Eu vi até o Edmundo aqui colocando algumas coisas. Me usou e tudo. Quem sou eu para falar que se o Edmundo tá certo ou tá errado? Ele é que viveu aquilo, né? A pessoa que vive aquilo é que pode falar. Da mesma maneira que o Edmundo tem o direito de falar o que ele falou porque ele viveu aquilo com o Eurico, o que eu vivi com o Eurico, eu não tenho nada para falar. Olhando de fora, e aí é muito subjetivo, você de fora eu acho que o Romário é de um jeito, o Edmundo é de um jeito, o Zico é de um jeito, né? De fora, você tá de fora, né? A percepção, ela muda totalmente. De fora, eu entendo que o Eurico era um personagem. Ao mesmo tempo que ele fazia tudo para o Vasco, ele também entendia que o futebol dependia dos outros clubes. Tem uma entrevista, tá viralizando aí um vídeo dele aí na internet, que ele diz que ele tirou o Fluminense da 3ª divisão e botou na 1ª, dentro da lei. As regras do futebol foram mudadas por causa do Eurico Miranda. Ele estava à frente do tempo. O Edmundo, aquela final, que ele manda tomar o 2º cartão, ser expulso. O Palmeiras, antes da final do Brasileiro. A história do futebol muda ali. Porque ele ali conseguiu colocar o Edmundo para jogar uma final que ele não iria jogar se ele não tivesse sido expulso. O 2º só... Então ele era um... Você não pode olhar para uma pessoa dessa, que muda a regra do futebol e tem uma visão dessa naquele momento, e dizer que ele fez mal ao futebol. Ele pode ter feito... O Juca Kfouri falou isso. Falou o quê? No documentário. Eu não vi, juro. Como ele pode ter feito bem ao Vasco se ele fez mal ao futebol. Isso é uma frase do documentário. Então você... É isso, então tu discorda dessa frase. Pra mim, o Eurico Miranda, ele pode ter feito mal a pessoas. Dentro do relacionamento do dia a dia. Só que eu acho que ele defendeu o Vasco. Muita gente fala, ele roubou, ele ganhou dinheiro lá do Vasco. Cara, eu não sei. Ele nunca foi condenado. É a mesma coisa falar que o Maurício Assunção roubou o Botafogo. Todo mundo diz que o Maurício roubou. O cara morreu um dia depois da morte dele e foi anunciado, em última instância, que o cara é inocente. Então é o que eu falo. De longe, eu não posso falar. De longe, a visão que eu tenho do dirigente Eurico Miranda é que ele fez bem para o futebol, principalmente do Vasco. Porque... Ele é o criador da Copa do Brasil, por exemplo. Sim. Ele foi um dos que brigou para ter o Clube dos 13. Aquilo acontece em 87, ele era um líder dentro dos dirigentes. Queira ou não queira, aceitem ou não aceitem. Ele era líder dentro dos dirigentes. Ele une o Clube dos 13 ali e monta a Copa União. Ele monta a Copa do Brasil. Ele entende o futebol. E ele, por mais que ele queria brigar com o Flamengo, ele sabia que quanto mais fortes os times estivessem, melhor para o Vasco. Ele sempre teve essa visão. Isso é fazer mal, fazer bem. Então, assim, quem sou eu para julgar ele? Né? Eu não sou ninguém, principalmente dentro do futebol. A história que esse cara teve foi 100 mil vezes maior que a minha. Né? Eu, como dirigente, eu aprendi. O pouco que eu tive com ele, eu aprendi. Então, assim, eu não posso falar. A visão que eu tenho é que esse cara, eu respeito pelas coisas que... Agora, eu não trabalhei no Vasco. Eu não sei o que ele fez lá dentro. Eu não posso dizer. Nunca trabalhou comigo, ele nunca me fez mal, ele nunca me usou, ele nunca... Então, assim, eu como torcedor e olhando de fora, conclusão, você gostaria de ter o Eurico Miranda como dirigente do seu time? Eu gostaria. Isso todo mundo pode criticar, mas todo mundo queria. Então, isso é um fato. Você tá entendendo? Imagina, entendeu? Então, em cima disso, fica a minha resposta.
eu não conheci 2 vezes trabalhando, 2 reuniões que eu tive com ele. Um amor de pessoa, me respeitou, me tratou super bem. Falou 2, 3 coisas que eu falei, caramba, esse cara realmente é fora da curva. Pode falar o que ele falou. Eu não lembro, foi durante a reunião ali, foi um projeto que a gente estava tentando desenvolver dentro da Federação do Rio e tudo mais, que não andou, não foi pra frente, mas ele olhou o projeto e ele falou 2 coisas. Eu falei, caramba, não tinha pensado nisso, eu não lembro exatamente o que foi. Mas eu saio da reunião com essa sensação. Falei, cara, o cara, em 45 minutos de reunião, já aprendi 2 coisas com esse cara. E depois eu desenvolvi uma amizade com o filho dele. E não é por causa dessa amizade que eu tô falando isso, até porque minha amizade com o Euriquinho também não é amizade, ninguém frequenta a casa de ninguém, né? A gente se conheceu dentro do futebol e conversava. E eu falo, eu gostaria de ter o Eurico Miranda hoje como presidente do meu clube. Eu fico imaginando hoje, se uma SAF comprasse com dinheiro, SAF tem dinheiro. Eu vou comprar e vou botar o Eurico como dirigente do meu time com a SAF. Deus do céu. A SAF iria controlar um pouco o Eurico, com certos limites, mas eu queria ele tocando a minha SAF. Assim, como dirigente por toda a história do futebol brasileiro. Vão me xingar aí até dizer chega. Fica à vontade. Já tô acostumado. Esse é o balanço que eu faço. Eu acho que ninguém é bom o tempo todo, ninguém é mau o tempo todo. Acho que tudo tem o meio termo. Eu acho que como diretor de futebol, ou vice-presidente, que era o termo usado na época de futebol, ele foi o melhor da história pra mim. Acho que vai rodar a história. Em termos de importância, acho que não teve ninguém igual a ele. Como presidente, aí ele perde um pouco das amarras que ele tinha do Calçada, que aí foi o que você falou, pô, precisava de alguém dar um freio, dar uma puxada aí como presidente, tu faz o que tu quer. Aí eu acho que ele se perdeu um pouco. E também tem um detalhe, o Sidney, que é muito importante na profissão que a gente trabalha hoje. Você bem falou que o futebol é uma célula viva, e eu concordo. O que funcionava em 80, 90, não vai funcionar em 2024, 2018, 2015. E eu acho que ele teve um pouco de dificuldade com essa transição. Por mais que ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, tem algumas coisas que é até choque de cultura também, que veio muito esse profissionalismo numa porrada de uma vez, e ele era muito da cultura amadora, que era tudo eu meto a mão, eu faço. E rolou um pouco de choque num período também que até fisicamente, já com a idade avançada, ele teve um pouco dessa dificuldade. Diego, em cima disso que você falou, assim, isso você vê dentro das comissões técnicas ao longo do tempo. Tem treinadores aí, eu não vou citar nomes, mas tem treinadores aí que o cara não esqueceu de dar treino, nem esqueceu de ver futebol. Mas a relação interpessoal mudou muito ao longo do tempo na nossa sociedade, né? Eu sou da época do bullying, eu sou da época que você ia pra escola, tu tinha apelido, os mais velhos te batia. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia você, né, mudou a relação interpessoal. Então, durante muitos anos, o futebol, ele se tornou, você geria o futebol em cima de imposição. Você colocava sua opinião em cima de tudo, e todos, quem manda aqui sou eu, cala a boca, tanto o treinador quanto o dirigente, né? Hoje você faz uma gestão de conscientização. Hoje um treinador que entra no vestiário, por melhor nome que ele esteja, se ele não tiver 100% certo de quebrar o vestiário, como acontece de vez em quando, se ele fizer isso, ele perde. Antigamente o treinador entrava no vestiário, quebrava o vestiário, xingava o jogador, a mãe dele, o pai dele, e o jogador ficava quieto. É uma época onde você tinha a lei do passe. Você era propriedade do clube. As pessoas esquecem, as pessoas não vêm e não falam sobre isso. Então, a imposição era como se geria o futebol antigamente, como se a gente vem de uma ditadura militar, e a abertura foi na década de 80. E essas pessoas todas foram formadas e forjadas ao longo desse período, beleza? Hoje você tem uma geração que, se você até der um grito com ela, acho que fica passando mal 2, 3 dias. Você tem que conversar. Então hoje a gente vem no momento do convencimento. Então alguns treinadores não entenderam isso e continuam querendo gritar, se impor isso e aquilo, e não vão. Mudou, o futebol mudou. E os dirigentes, é isso que você falou. É uma outra época, um outro momento. Então, mas se a inteligência dele como gestor, como advogado, como homem da lei do futebol,
Ele tá anos-luz de muita gente que passou por aí. Agora, se ele hoje tivesse 30 anos de idade e entendesse o momento que ele tá hoje, para mim o Eurico Miranda continuaria sendo um grande dirigente de futebol. Não, com certeza.